Deixa eu só ver se a gravação. Pronto, a gravação está começando. Vamos começar novamente as apresentações. Tainá, você tem 8 minutos. Então, eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise de Mortalidade por Câncer de Mama na População Feminina do Nordeste entre os anos de 2015 e 2019. Então, o câncer de mama é o agravo não transmissível mais frequente entre as mulheres brasileiras. A demora no diagnóstico e no início do tratamento tem sido associada ao pior prognóstico da doença e diminuição da sobrevida. Embora o número de óbitos seja maior que os outros tipos de câncer, a mortalidade é baixa, quando comparada à sua incidência. Aí aqui eu trouxe essas tabelas para mostrar melhor. A primeira mostra, né, a mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo. Aqui no sexo feminino a gente pode ver que o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres, é o que mais mata, né? Enfim, e na segunda imagem a gente pode ver que apenas 5% dos cânceres de mama são por fatores genéticos. O resto é de 5 a 10%, na verdade, né? O resto está associado a estilo de vida, a outros fatores. Ou seja, a redução também fala da redução da mortalidade pode ser dada pelo diagnóstico precoce. E, com base nesse trabalho, a gente quis detectar, tipo, os principais, tipo uma análise de perfil, né? De cada estado, como as mulheres, quais as mulheres que são mais acometidas à mortalidade por câncer. Enfim, analisar a distribuição, os objetivos, analisar a distribuição da mortalidade de mulheres por câncer de mama na região Nordeste entre o período de 2015 e 2019. Aí a metodologia, a gente coletou os dados na base do DataSUS, que foi uma coleta de dados secundários, né? E trata-se de um estudo ecológico com abordagem quantitativa, utilizando os dados registrados no DataSUS referente a óbitos e taxa de mortalidade entre 2015 e 2019 na região Nordeste. Aí aqui a gente chegou aos seguintes resultados. De 2015 a 2019 foram registrados 5.462 óbitos por câncer de mama em mulheres na região Nordeste. Aí a gente observou que o Nordeste ocupou o segundo lugar, né, em incidência de câncer de mama. Aí também a gente observou que 20,1% dos óbitos foram registrados na região Nordeste, que perdeu apenas para a região Sudeste. E também a gente viu que a maior parte desses óbitos foram registrados nos estados de Pernambuco e Bahia, que apresentaram os números de 1.514 e 1.427, respectivamente. E a faixa mais acometida foi entre 50 e 59 anos, que expressam 28,7% dos óbitos em relação à maior taxa de mortalidade. Não, em relação à maior taxa de mortalidade, a gente já observou que as idades com 80, as mulheres com 80 anos ou mais apresentaram maior taxa de mortalidade, né, expressando 15,98% dos óbitos. Talvez esse fato, né, esteja ligado também ao envelhecimento do sistema imunológico e também à falta de acesso, né, às formas, né, de detecção do câncer, enfim. Aí as considerações finais. É necessário que se dê uma atenção adequada em relação à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que estão diretamente ligados aos seus desfechos. Haja vista que esta continua sendo a neoplasia maligna que mais leva mulheres a óbito, além de gerar um elevado impacto econômico social pelo alto custo hospitalar e dificuldades terapêuticas ligadas a ele. Com isso,
novos estudos precisam ser realizados, procurando identificar os fatores associados que significativamente contribuem para o elevado número de óbitos por câncer de mama. Logo, estratégias poderão ser traçadas por profissionais e gestores para que efetivamente possa ocorrer a diminuição desses números. Pronto. Agradecemos a sua apresentação, Tainá. Agora a gente abre o espaço para a nossa avaliadora. Milena, se você puder ligar a sua câmera e o seu microfone, eu agradeço. Parabéns pelo trabalho, né, Tainá? É um trabalho bastante relevante para o atual cenário, né, de comorbidades que vem acontecendo. Eu teria algumas perguntas, mas eu acho que a mais relevante nesse momento é o que motivou você? Porque essa temática é uma temática bastante trabalhada, né? Tanto no sentido de trabalhos realizados e de motivação, de combate, de estratégia, né, com a saúde da mulher, para que isso, né, esse cenário realmente mude, né? Apesar de toda a ciência que a gente tem sobre a mortalidade por câncer de mama, ainda se morre muitas mulheres, né? E eu gostaria de saber o que motivou você a realizar esse trabalho e por que você escolheu esse tipo de metodologia. Eu assisti um mini curso sobre câncer, que era oncologia multiprofissional, se eu não me engano. Aí eu vi que, segundo os dados, a análise para o próximo triênio falava também que muitos diagnósticos estão deixando de ser feitos, né, durante essa pandemia. Aí eu decidi analisar os últimos, né, para depois da pandemia, talvez fazer outro trabalho e ver se houve um aumento, né, nessa mortalidade, porque se o diagnóstico vai ser tardio, consequentemente o prognóstico, né, não vai ser bom. Aí foi isso que me motivou a fazer o trabalho com essa temática. Parabéns, você também já respondeu a escolha da metodologia, né? Parabéns, realmente é uma visão bastante importante e vai ser um problema grave, né, que a gente vai ter de subnotificação, de não notificação de agravos, né, principalmente relacionada a câncer, a oncologia, por causa da pandemia. Não só de diagnóstico, mas também de o tratamento em si. Sim. Parabéns. Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, iremos prosseguir para o próximo trabalho. Acho que não. Muito obrigada, Tainá. Eu peço que você fique até o final das apresentações, certo? Oi, Júlia. Eu tenho alguns colegas que estão querendo participar, é possível liberar? Júlia, infelizmente não. A gente deixou até isso claro no edital, que as apresentações dos trabalhos estariam presentes nas salas apenas os apresentadores, e o monitor e o avaliador. Tá certo, então, obrigada. Obrigada. Prosseguindo. Para apresentar? Isso, pode sim, Luana. Trabalho 136, práticas tecnológicas para o ensino acadêmico dos discentes na área da saúde. Você terá 8 minutos a partir do compartilhamento de tela. Vocês estão conseguindo visualizar já? Sim, visualizamos. Não, aliás, agora ficou preto. Agora ficou bom. O seu cronômetro será ligado. Tem uma boa apresentação, você tem 8 minutos. Obrigada. Bom dia, gente. O título do presente trabalho são as práticas tecnológicas para o ensino acadêmico dos discentes na área da saúde. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, que me chamo Luana Vitória, Ana Pedrina, Cleciane Mendes, Gabriel Barbosa, Aldaíris Peixoto e Juliana Maria. O uso das tecnologias, das estratégias no processo de ensino e aprendizagem, no qual se busca o desenvolvimento das habilidades cognitivas, na tentativa de permitir que haja um desenvolvimento intelectual e cognitivo, ele deve ser feito acompanhando a evolução das práticas tecnológicas. Daí vem o objetivo do nosso trabalho.
que foi demonstrar a importância do uso de tecnologias de ensino na prática da formação acadêmica dos discentes na área da saúde. Esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura que foi realizada através de pesquisa em base de dados com abordagem qualitativa, buscando compreender qual a importância das tecnologias preponderantes no âmbito escolar. No caso daqueles discentes que são da área da saúde, tá? Nos resultados, a gente viu que o maior destaque está para os computadores que estão, assim, muito avançados hoje em dia e permite que a gente possa desenvolver várias atividades nele, várias atividades que são voltadas para o ensino e para o aprendizado. A gente também conseguiu achar os Serious Games, que são uma espécie de simulação. A tradução desse nome são jogos sérios. Eles podem deixar uma mensagem, ensinar conteúdo ou prática, podem servir até para reabilitar, para promover experiência ou atividade, aliados à característica lúdica e motivadora desses jogos. A gente também pôde perceber o uso das simulações realísticas, né, que é predominante nas universidades. Toda universidade tem seu boneco realístico e a gente usa isso o tempo inteiro para aprender, porque assim o estudante ele vai ter uma oportunidade de ter uma experiência mais ligada à realidade, num cenário que vai, de fato, simular a realidade com elementos que permitirão solucionar uma situação ou caso clínico, no caso. A gente também viu que é usado robôs com inteligência artificial que permitem a execução de procedimentos análogos às situações reais. E, por último, e não menos importante, aquelas tecnologias que são independentes, que no caso a gente pode citar o uso de jornais, de cartazes, de fichas para fichamento para aprendizado. Também pode ser citado o teatro e é só. As considerações finais do nosso trabalho foi que o uso de modelos de tecnologias para o ensino dos discentes da saúde é de suma importância, pois permite a aquisição das competências necessárias sem pôr em risco a saúde do doente, atribuindo aos alunos e futuros profissionais a competência e a confiança necessária para realizar da melhor forma possível o seu trabalho profissional. Aqui estão as nossas principais referências. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, né? E está aí o meu contato, que é o meu e-mail, luanavitória50@gmail.com. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Agora abre espaço para a nossa apresentadora, Milena. Luana, parabéns. Eu, particularmente, gosto muito dessa sua temática, porque é o que eu trabalho na minha tese, né? Então, é uma temática que está bem presente na minha vida, nesse momento. E eu sou uma apaixonada, né, pelas tecnologias, pela educação e pelas suas tecnologias. Eu queria saber de você o que você sentiu ao ler os artigos, né, como visão de aluno sobre as tecnologias, como isso, né, pode melhorar a sua aprendizagem, no sentido de facilitar, né, a vivência de experiências, que a gente tem, quando a gente trabalha com tecnologias ativas, a gente sempre induz a memória de trabalho, que é aquela memória que vai ficar, que é justamente o que você trouxe em sua apresentação, que é o aluno, ele vivencia uma experiência fora da realidade e isso vai gerar uma memória de trabalho melhor para ele, né? E quando ele for vivenciar aquela situação real, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai ficar mais seguro. Eu queria saber de você o que é que você achou ao ler os artigos, como essas tecnologias educacionais favorecem essa memória de trabalho. Assim, eu acho que favorece porque, tipo assim, de certa forma, isso nos traz segurança. Porque quando você tem esse tipo de experiência, por exemplo, no laboratório, quando você chega na prática, de certa forma, você já tem, não por uma leitura que você fez no artigo de como se deveria fazer aquele procedimento. Você tem uma base devido ao que você viu na prática dentro do laboratório, por exemplo, com um dos que é mais usado, da simulação realística,
onde você usa um boneco, a gente vai ter a professora dar todo o suporte para nos ensinar como é. E quando a gente chega na prática, a gente tipo, não sabe 100% como fazer, mas pelo menos, vamos dizer assim, 50% a gente já tem em mente do que se deve ser feito. Então, isso vai nos dar um suporte e vai permitir que, na prática, a gente possa ter mais segurança e efetuar os procedimentos de uma forma correta. E em relação a outros jogos que são mais lúdicos, tipo assim, porque eu estou falando mais da Reality, porque eu acho que é uma das mais importantes. Mas eu tenho um professor que ele gosta de usar jogos lúdicos, por exemplo, o Kahoot, que é tipo assim, permite que a gente faça perguntas dentro do aplicativo e os alunos possam responder na sala de aula. E assim, é muito bom, porque estimula a competição, e a competição nem sempre é uma coisa ruim. A gente se divertia muito nas aulas, e outra coisa, permitir que após as perguntas a gente debatesse. Então, assim, se eu não soubesse, após isso eu iria aprender, porque o meu colega iria lá explicar porque era a resposta certa. Então, tipo assim, tudo isso que é utilizado na sala de aula, isso abre inúmeras portas para o nosso aprendizado, entendeu? E o que é que você pensa na aderência dos alunos? Porque você trouxe, né, que as tecnologias elas são importantes, você trouxe alguns tipos de tecnologias educacionais muito importantes, onde a simulação realística ela está inserida e, de fato, né, ela é o que se aproxima mais no sentido de ativar essa memória de trabalho, que é uma das memórias mais importantes para o aluno ser construído, né, que é para inserir ele no mercado de trabalho. Mas eu não sei se nos artigos trouxe alguma coisa na questão que você pode ter lido, a aderência desses alunos. Porque para o professor é muito bom esse tipo de estratégia que deixa a aula mais dinâmica, de certo a gente percebe um pouco mais de incentivo em relação aos alunos para participar, mas existe aqueles que têm um pouquinho de como é que eu posso dizer? Eles ficam um pouquinho resistentes. E para você viu alguma coisa relacionada à resistência dos alunos com esse tipo de tecnologia? Algum ponto negativo? Assim, por lembrança agora, eu não lembro de ter visto nenhuma questão relacionada à resistência, pelo menos nos artigos não. A gente vê muitas coisas relacionadas assim a como eles aderem a essas práticas, entendeu? Mas não em relação à resistência. Tá bom, obrigada. Parabéns pelo trabalho, eu gosto muito, né? A modesta parte, eu sou uma amante dessa temática. Parabéns. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento. Acredito que não. Então, a gente vai passar para a próxima apresentação. É o trabalho de código 134, atuação da equipe de enfermagem por teleatendimento em tempos de Covid, relato experiência. A apresentadora é Dayara. Dayara, você está ouvindo? Oi, estou ouvindo. Vou colocar. Ana já colocou. Certo. Pronto, você terá 8 minutos a partir de agora. Bom dia, eu sou Dayara. Esse trabalho foi colaborado por Maria Luísa, Josaniele, Cíntia, Maxwell e orientado pela professora Jéssica Nayara. Ele foi intitulado como a atuação da equipe de enfermagem por teleatendimento em tempos de Covid-19 e na atenção primária de saúde. A atenção primária à saúde ela tem mostrado um papel fundamental para a identificação dos casos suspeitos de infecção por SARS-CoV-2, além de melhorar a qualidade do atendimento e controlar os casos suspeitos por Covid, né? Tem contribuído para o alcance de resultados, melhoria da condição de saúde, e o Ministério, por meio da portaria de número 467, de 2020, regulamentou o uso de teleatendimento excepcionalmente na pandemia de Covid-19, a fim de diminuir a propagação do vírus, né? E, com isso, os cuidados de enfermagem tornam-se fundamentais para o controle da propagação do vírus. Esse estudo objetiva relatar o uso de teleatendimento por profissionais de enfermagem em tempos da pandemia de Covid-19. E
para relatar a experiência. O presente estudo foi desenvolvido na atenção primária de saúde no município de Currais Novos, Rio Grande do Norte, e a equipe adotou o teleatendimento desde o início da pandemia, com o objetivo de diminuir a propagação do vírus. Esse teleatendimento ele acontece por meio dos ANES, e aí utiliza o contato da unidade que é passado para os pacientes por meio dos agentes comunitários de saúde. Predominaram, com ele a gente atende todas as demandas espontâneas, mas predominaram nos pacientes com sintomas de síndrome gripal. Desde o início da pandemia, os programas foram parados para diminuir o acesso das pessoas na unidade. Então, nos atendimentos por meio do teleatendimento, predominaram os suspeitos com síndrome gripal. Durante essas ações, eram garantidas a integridade, segurança e sigilo das informações, além do adequado registro em prontuários. Então, tudo que era discutido pelo teleatendimento foi registrado no prontuário. Nos pacientes com suspeita de síndrome gripal ou confirmados com Covid-19, são prestadas orientações gerais do Ministério da Saúde. Então, nesses atendimentos, a gente faz diagnóstico, monitorização, acompanhamento, e esses cuidados, essas orientações que nós damos referente ao Ministério da Saúde, os cuidados de isolamento, são permanecer em quartos isolados, com porta fechada, janela aberta. Quando isso não é possível, que é muito comum, a gente fala para dar um distanciamento de no mínimo 1 metro, e sempre que for circular na casa, utilizar máscaras e higienizar objetos, principalmente o banheiro, que geralmente é de uso comum para todos. E é isso. Vou passar. E com isso, as considerações finais, os profissionais de enfermagem têm um papel fundamental na avaliação das respostas que esses pacientes apresentam no decorrer dos sintomas, podendo coordenar a evolução clínica de forma geral e garantir a qualidade da assistência. Então, a partir das respostas que esses pacientes vão dando em decorrer com o avanço da suspeita e dos confirmados, pacientes com sintomas graves, nós encaminhamos para as urgências da cidade, e os que estão sintomas leves, acompanhamos na unidade, na atenção primária, e a alta idade após os 14 dias. E é isso o trabalho. Muito obrigada, Dayara. Agora abriremos para a nossa avaliadora. Dayara, se você puder ligar a sua... Ah, tá ligada. Eu ia dizer agora, se você pudesse ligar a sua... Parabéns, Dayara. Tema importantíssimo, né, no atual cenário que a gente está vivenciando, de extrema relevância, porque eu acredito que esse vai ser o nosso futuro, né, o teleatendimento, ele vai auxiliar muito os profissionais da saúde, não só em momentos de pandemia, mas acho que em momentos também particulares, como a situação de urgência e emergência, em pré-atendimento, né, que é uma coisa que a Europa ela já se utiliza disso, né, da consulta telefônica, para facilitar a chegada do profissional da saúde e para facilitar também os primeiros atendimentos. Eu gostaria de saber, né, de você, que eu acredito que esse relato de experiência tenha sido seu, né? Você vivenciou isso, você participou tudo. O que é a importância, né, para o paciente, porque você trouxe a importância para o profissional da saúde, mas eu queria saber o que você sente da importância para o paciente e como o Brasil, né, o profissional brasileiro, ele pode incorporar essa prática no seu cotidiano. Eu nem me apresentei, né? Eu sou graduanda do 8º período de enfermagem lá na FACIS, UFRN, e estou atuando no programa Brasil Conta Comigo, então estou na atenção primária. Em relação aos pacientes, a minha visão, ela está sendo maravilhosa, porque ainda existe muito aquela visão de entregar fichas para o paciente, então não é todo mundo que tem acesso à unidade. Agora, como os programas estão cancelados, né, por enquanto, vai começar a voltar, muitas crianças perderam acompanhamento do CID, muitas mulheres não pôde fazer o rastreamento
de câncer de colo do útero, de câncer de mama. Então, eu gostei muito do primeiro trabalho, porque é um que não está tendo, né? Por enquanto. Então, futuramente a gente vai ver o impacto disso. Mas em relação ao atendimento, eu acredito que pós-pandemia pode ser um sistema que poderia continuar, porque a demanda espontânea às vezes é um pouquinho esquecida, né? Fica mais presa nos programas, e com isso a demanda espontânea está muito presente. Eu acho que a maioria dos atendimentos agora é demanda espontânea e está fluindo bem. As pessoas, quando tem dúvidas, entram em contato para apresentar exames. Como é tudo relatado, então a gente consegue avaliar exames, passar terapia, fazer o terapia, né? A gente o médico faz receitas e deixa lá na unidade, e aí o paciente pode ir buscar um horário marcado, as consultas que, se for uma urgência, a gente marca a consulta e ele vai no horário marcado, então na unidade nunca tem, geralmente fica aglomerado as pessoas. Tá bom, obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pela temática, né? Muito bom o trabalho, parabéns. Obrigada. Abrimos agora o espaço para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Acredito que não, mas eu tenho só uma, Dayara, em relação a que tipo de aplicativo vocês estão usando para o teleatendimento, tipo WhatsApp, Zoom? Isso. O WhatsApp da unidade é utilizado com um número que já era antigamente, então é um número fixo, e tem um aparelho lá para ficar direto na unidade. E aí a unidade tem um WhatsApp. Legal, tá bom então. Eu acredito que não tem mais perguntas, muito obrigada por sua apresentação. A próxima apresentação é a minha. O trabalho 137, influência do isolamento social no agravamento da obesidade. Deixa eu só compartilhar com vocês. Vocês estão vendo? Joyce, eu preciso só que você ligue o seu microfone nesse momento, porque é você que vai me orientar em relação ao tempo e a... Estamos vendo, sim. Pronto, então tá, você dá o play aí no tempo. Peraí, deixa eu deixar aqui. Então, bom dia, né? Meu nome é Gisiele Ferreira da Fonseca, eu sou autora responsável por esse trabalho, e como coautoria eu tive Maria Clara Siqueira de Almeida, Luciana Silva Machado e a orientadora Bianca Calheiros Cardoso de Mello. O trabalho tem por título A Influência do Isolamento Social no Agravamento da Obesidade. Então, é conhecimento de todos, né, que a Covid-19 é desencadeada pelo vírus SARS-CoV-2, que tem proporções pandêmicas e desenvolve diferentemente em cada indivíduo. E devido a essas condições de desenvolver diferentemente em cada indivíduo, a obesidade, sobrepeso e outras comorbidades são fatores de risco para o agravamento da doença. Então, a gente sabe que tem os sintomas mais comuns e os sintomas mais graves. E nessa população que tem comorbidade, que é obeso ou que tem sobrepeso, o desencadeamento dos casos mais graves é mais comum, que é a pneumonia, né? Então, devido a essa taxa de transmissão rápida e contaminação alta, é recomendado tanto pelos cientistas, pesquisadores e organizações de saúde que os indivíduos devem ficar em casa para evitar infecções e, assim, também como conter a doença. Então, o isolamento social, ele é a ferramenta, né, o modo que encontrou para reduzir o número de casos e, consequentemente, diminuir a sobrecarga dos sistemas de saúde. Mas também, devido a esse isolamento social, tem um potencial de desencadear o sedentarismo, ou seja, aumentar o número de pessoas obesas e sobrepesos, e com isso potencializa uma resposta negativa da infecção por Covid-19. Como objetivo de nosso trabalho, a gente teve o objetivo de identificar e mapear os efeitos de isolamento social sobre o agravamento do sobrepeso e obesidade. A nossa metodologia foi uma revisão de literatura, tanto pelo portal CAPES quanto pelo PubMed. Teve uma escassez muito grande de artigos que abordassem diretamente a nossa questão de pesquisa. Então, a gente acabou selecionando 10 artigos, e como critérios de inclusão foram artigos disponíveis online gratuitamente, e critérios de exclusão foram artigos editoriais, artigos duplicados e que não atendessem à nossa questão de pesquisa.
Os resultados, a gente teve como resultado que é indispensável, né, esse isolamento social, uma vez que ainda não tem vacina para isso, mas que esse isolamento social, ele pode provocar ou potencializar quadros de obesidade e comorbidades, uma vez que as pessoas não buscam, a grande maioria, né, não buscam se exercitar dentro de casa, e também pelo fato de que, devido a esse isolamento social, muitas pessoas começaram a adquirir ansiedade e outros transtornos psicológicos que impedem de realizar atividades, né? E isso é um fator preocupante quanto ao desencadeamento dos sintomas graves da patologia, e é suma importante que tenha essa ideia de que é interessante combater o sedentarismo, né? Devido a esse quadro do desencadeamento dos sintomas graves. Como considerações finais, a gente observa que tem uma fragilidade no conteúdo teórico sobre essa questão de pesquisa devido à escassez de artigos. Tem muitos artigos falando sobre COVID, mas poucos artigos que englobam essa questão da obesidade e da COVID, né, essa questão do sedentarismo, da falta de exercício físico, o alto consumo calórico de alimentos e a COVID-19. Então, a gente considera que os efeitos de isolamento social devido à pandemia da COVID-19 corrobora para a manutenção de comportamentos sedentários, que tem como consequência o aumento de peso corporal devido ao acúmulo de adipócitos e uma alta taxa de consumo, né, de calorias, que desencadeia a obesidade e comorbidades associadas, sejam elas diabetes, hipertensão, sobrepeso. E é isso, eu acho que foi muito rápido, mas eu agradeço pela atenção de vocês. Bem, Gisele, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Um trabalho extremamente relevante, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a nova geração preocupada com pós-pandemia, que vai ser a nossa realidade, né? As consequências pós-pandêmica, porque quem imaginou que a nossa sociedade vivenciaria um período tão longo de reclusão, né? Uma pandemia desse nível mundial, e a gente não estava preparado psicologicamente, fisicamente para que isso acontecesse. E as doenças pós-pandemia, né, como o trabalho sobre o câncer de mama trouxe, eles vão ser muito mais do que físico, né? Eles vão incluir muitas das questões psicológicas, e essas sim vão ser os maiores problemas. Porque para você trabalhar com a questão psicológica, não adianta você, profissional da saúde, saber que isso existe. O indivíduo, o paciente, ele tem que também identificar, né, as questões psicológicas para que ele possa procurar o sistema de saúde. Então, aí que a gente vai ter que trabalhar mais, né, no rastreamento, na identificação precoce. E a obesidade, né, quem não ganhou uns quilinhos com essa pandemia? Com certeza. E a obesidade, ela já é um problema nosso, né, já é um problema bastante frequente no nosso cenário, e imagine pós-pandemia, né, atrelado. Então, eu queria saber, é mais uma questão pessoal, o seu trabalho foi muito bem apresentado, a didática foi muito bem exposta, parabéns, né, os slides muito, muito, muito bons mesmo. Eu gostaria de saber o que você pensa para o futuro, porque a gente sabe que o pouco trabalhos encontrados, né, que você se deparou, é porque é uma temática muito nova. Então, a maioria das pessoas, elas ainda não estão com tanta ciência das consequências reais pós-pandêmica, né? Mas você, como acadêmica, né, e como futura profissional, o que é que você pensa em relação a esse trabalho, no sentido de possibilidades futuras? Assim, eu acredito que com esse período pós-pandêmico e devido às situações que vivenciamos, né, essa questão das comorbidades ser um fator de risco para o desencadeamento grave da doença, eu acho e estou vendo as pessoas buscando mais se exercitar. Eu não sei se é algo muito ilusório devido a essas condições que estão sendo muito alertadas, ou se é algo realmente que está se criando uma prática. Eu espero que seja essa prática, né, porque, enfim, a prática do exercício físico não é só algo estético, mas é de conhecimento de todos, que tem
os seus pontos positivos em relação à saúde mesmo, né? Diabetes, hipertensão e tudo mais, evita essas comorbidades. Então, eu espero, né, como profissional e como pessoa também, que essa adquirição do exercício físico e esse modo de vida sedentário, ele seja diminuído, apesar que a gente vê que o caminhar da tecnologia faz as pessoas tenderem mais a essa questão de sedentarismo, mas eu espero que sejam mais, que os ambientes de saúde, a televisão principalmente, seja meio de manobra para a divulgação de fazer exercício físico 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, que eu espero que seja assim, que a gente utilize essa tecnologia, Instagram, Facebook, Twitter, para divulgar esses tipos de informação. E você sabe que o Brasil, ele tem uma frequência de prática de atividade física muito maior do que os outros países. Então, nós somos ativos, né? A maior parte da nossa população é ativa e a gente sofre muito com a obesidade, né? E suas comorbidades associadas. Imagine os países, né? A América do Norte, a Europa, né? Imagine os outros países que não têm tanta, né, atividade, né, incorporada na sua vida. Isso é muito bom. E futuramente você poderia fazer um trabalho pós-pandemia, podia ser até um estudo de campo. Não sei, para o seu TCC, isso é extremamente interessante. E é a área que eu estudo, essa área de obesidade, né? Sobrepeso e nutrição. Na realidade, é mais voltada para adolescentes, mas nada impede que seja algo mais abrangente. Pronto. Meu mestrado foi com adolescente, com criança e adolescente. Aí, então, eu vi bastante isso, né? A questão da obesidade infanto-juvenil. Né? Adulta nem tanto, mas infanto-juvenil ela é muito prevalente. Então, você atrelar o pós-pandemia com a questão de obesidade e fazer uma comparação, isso seria muito interessante, né? Não sei, só tô plantando uma sementinha. Estou plantando uma sementinha. Talvez seria muito interessante. Seria um trabalho que eu iria gostar muito de ler. Sim. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, viu, Milena, por suas considerações. Voltando agora para a minha mediação, quero saber se alguém tem alguma pergunta em relação a isso, ou se podemos prosseguir para o próximo trabalho. Acho que podemos prosseguir. O próximo trabalho será apresentado, tem por título Reabilitação e Catéter Urinário, resultados preliminares da qualidade de vida de usuários durante a pandemia, código 140, será apresentado por Júlia Blanco. Bom dia, pessoal. Júlia. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos você. A gente só não consegue lhe ver. Eu vou projetar aqui para vocês. Tá. Como já foi dito, após a sua projeção, te daremos 8 minutos. Fique à vontade, boa apresentação. Obrigada. Então, bom dia, pessoal. Pode começar? Pode começar, dizer só que já estava projetando. Tá. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Júlia Blanco, eu sou fisioterapeuta e atualmente eu também sou aluna de graduação do 2º ano de enfermagem, aqui da Unidade Federal de São Carlos, do estado de São Paulo. E eu vou apresentar para vocês uma prévia do meu projeto de iniciação científica, né? Que a gente desenvolveu com usuários de catéter vesical de um ambulatório aqui da nossa universidade, e que, assim como muitos tiveram seus atendimentos afetados pelo Covid, então o meu projeto tem como título Reabilitação e Catéter Urinário, resultados preliminares da qualidade de vida de usuários durante a pandemia. Então, em primeiro lugar, é importante a gente dizer sobre a própria atuação da enfermagem e reabilitação, né, que é um conceito ainda muito novo no Brasil, apesar de estar muito bem estabelecido em outros países. Então, de modo particular, essa especialidade ela tem um papel fundamental nas disfunções miccionais. Essas disfunções miccionais, elas ocorrem em decorrência de inúmeras condições, e a principal forma de tratamento dessas funções é através do catéter urinário. Já foi comprovado pela literatura que o uso do catéter urinário ele acarreta muitas modificações na rotina dos próprios usuários, né? Mas também já foi comprovado que ele afeta também a qualidade de vida dos cuidadores.
Então, a nossa questão era como estava a qualidade de vida desses indivíduos frente a esse período pandêmico, que foi ainda mais agravado pela restrição do acesso ao serviço de saúde. Então, esse estudo ele faz parte de um projeto maior, como eu já disse, né? Mas, nesse momento, nosso objetivo com esse projeto foi analisar a qualidade de vida dos usuários de cateterismo urinário e os seus cuidadores durante a pandemia do Covid-19. Trata-se aí de um estudo descritivo observacional, em que a gente escolheu os dados de pacientes do ambulatório aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, no período de julho a agosto de 2020, através de 2 questionários. Um questionário para caracterizar essa amostra sociodemograficamente, né, e também em relação ao catéter, e outro questionário para analisar a qualidade de vida, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é o Who-Call Brief. Passando para os nossos resultados, a nossa amostra consistiu num N de 9 indivíduos, sendo 5 usuários e 4 cuidadores, a maioria do sexo feminino, uma média de idade em torno de 44 anos. Dentre os usuários, o tempo de início do uso do catéter variou de 18 a 6 meses, sendo que 80% da amostra utiliza catéter urinário intermitente e não o de demora. Então, nos nossos resultados, a gente pôde perceber que toda a amostra de cuidadores referiu ter uma qualidade de vida boa, muito boa, enquanto apenas 60% dos usuários referiram ter uma qualidade de vida boa ou muito boa. Em relação aos dados mais relevantes que a gente obteve da parte dos cuidadores, a gente pôde observar uma contradição em relação aos dados anteriores, já que só 25% da amostra se demonstrou satisfeita com o serviço de saúde, e toda a amostra relatou ter tido algum sentimento negativo, né, que inclui aí a depressão, a ansiedade, o mau humor ou o desespero. Já em relação aos dados mais relevantes que a gente obteve da parte dos usuários, a gente viu que apenas 20% da amostra se demonstrou satisfeita com o sono, 80% relatou ser limitado em alguma esfera da vida por dor física, e 40% deles relatou ter tido algum sentimento negativo em algum momento. Então, como consideração final, acho que o primeiro dado que ficou muito evidente para a gente foi a persistência da figura feminina como responsável pelo cuidado, né, já que toda a nossa amostra de cuidadores foi composta por mulheres, corroborando aí com o que a literatura tem mostrado. E o segundo ponto foi a influência da sobrecarga dos cuidadores e da limitação do acesso ao sistema de saúde na qualidade de vida, tanto dos usuários quanto dos cuidadores de catéter, né? E aí, para finalizar, acho importante a gente reafirmar o papel da enfermagem como profissional que integraliza esse cuidado prestado a essa população, especificamente, né, especificamente aos usuários e aos cuidadores de catéter, o que mostra a relevância de estudos como esse. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, eu disponibilizo meu contato para quem tiver interesse. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Muito obrigada, Júlia, por sua apresentação. Agora a gente vai abrir o espaço para a nossa avaliadora. Júlia, licença, se você puder ligar a sua câmera, agradeço. Parabéns, Júlia, né? Como foi como está sendo presente, né, essa problemática do Covid. E também a importância da qualidade de vida, não só devido à pandemia, né, mas também a importância de pensar no cuidador, não só o cuidador especificamente, mas todos os profissionais da saúde, né, que eles são os mais, eles estão sempre mais expostos a tudo. E eu queria saber, você, como futura enfermeira, né, como estudante, como cuidadora, porque nós somos cuidadoras, né? Como você viu, a mulher, ela inevitavelmente vai cuidar, isso a gente está enraizado, não tem como negar, por mais que a gente queira entrar, né, no mercado de trabalho, por mais que a gente tenha nossos direitos, e a gente deve tê-los, né, mas essa questão do cuidar é nossa, né? Impreterivelmente, a mulher, ela já nasce com isso. E como você, profissional da saúde, quais seriam as possíveis estratégias que você teria em mente para melhorar essa qualidade de vida, tanto dos usuários como dos cuidadores? Bom dia, Milena.
Obrigada pela pergunta. Eu acredito que o sistema de saúde como um todo tem uma importância fundamental nesse processo de qualidade de vida, né? Tanto dos usuários quanto dos cuidadores. E principalmente nesse período que está sendo deficitário, né? Principalmente a atenção primária aí, que tem uma atuação mais próxima deles. Por isso eu acredito que tenha tido esse declínio, né, da qualidade de vida. Então, se eu pudesse falar uma estratégia, eu acredito que seria implementar e otimizar da melhor maneira esse sistema primário de saúde que está em um contato mais próximo com essa população. Aí a gente pode pensar no trabalho, deixe-me ver aqui se eu lembro o nome, que falou sobre a questão do telefone, né, do atendimento. Então, imagine o quão importante seria, não só para o cuidador, mas também para conscientizar o usuário de catéter, porque eu acredito que na estratégia, que no ambulatório tenha se defasado muito, e a gente sabe que o catéter vesical, independente se ele for de quem seja o usuário, ele tem que ser trocado, né, religiosamente, por causa do risco. Então, imagine se a gente pudesse fazer esse rastreio, se a gente tivesse essa prática, né, de atendimento telefônico, para estar lá buscando esse usuário, para não perder, né, não ter uma consequência mais grave, uma pielonefrite, alguma coisa do gênero. Então, imagine a importância da gente atrelar, né, de a gente, na verdade, ampliar essa estratégia de atendimento telefônico, né, na saúde, não só na saúde básica, mas também na ambulatorial, né, em outros níveis de complexidade. Com certeza. Parabéns mesmo pelo trabalho, muito bom o trabalho. Obrigada. Eu quero agradecer a todos presentes, estamos encerrando, né, as nossas apresentações. Tenho alguns informes em relação ao certificado de apresentação, ele será enviado a partir de terça, de 20 a 30 dias. Em relação ao certificado de menção honrosa, a Milena ainda vai fazer as fichas de avaliação, e aí a gente também vai estar enviando por e-mail. Eu queria saber se todo mundo concorda da gente ligar as câmeras e bater um print. Se sim, por favor, peço. Claro, porque foto tem que ter a fotinha, né? Tem que ter a fotinha para registrar o momento. Deixa eu só esperar ver se Tainá vai poder pegar. Acho que não. Mas vamos lá, todo mundo no X. Peraí, deixa eu só fechar aqui o chat para ficar maior. Tá, peraí, deixa eu achar o botão. Vai, X. Pronto. Tirei. A gente vai divulgar no Insta do Centro Acadêmico, se vocês seguirem. Eu não vou ter como marcar todo mundo, mas me diga aí como é o Instagram de vocês, para eu anotar aqui. Aí eu marco vocês. Se quiser, vocês... Milena, a gente já tem. Ju. Blanco. E o seu, Dayara? Mandei no... Pronto. Muito obrigada, gente. Se tiver alguma pergunta, vocês podem enviar para o Instagram ou diretamente para o e-mail da jornada. Tá? Agradeço novamente pela disponibilidade, por vocês tiverem desenvolvido trabalhos tão bons, né? Muito obrigada também a Milena por sua avaliação, por sua disponibilidade e por acrescentar e somar esse momento. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabenizo a todas pelos trabalhos excelentes e parabenizo vocês, Jusilene, pela maravilhosa jornada. Né? Mais uma vez, muito bem organizada, muito bem orquestrada. Parabéns mesmo. Obrigada. Nos encontramos futuramente, quem sabe, numa 2.0. Pois tá, obrigada, gente. Bom domingo. Tchau.